O Iluminismo foi um movimento intelectual de ideias desenvolvidas nos séculos 17 e 18 na Europa Ocidental, em que promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os iluministas defendiam o uso da razão e acreditavam que estavam vivendo em um momento de iluminação e que a Idade Média teria sido um período de trevas, já que a fonte do conhecimento era pautado na religião. Os iluministas também tinham o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comum. E as críticas do movimento acerca do antigo regime eram em vários aspectos, como mercantilismo, absolutismo monárquico e o poder da igreja. E eles defendiam a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado. E é nesse mesmo período que surge o pensamento do antropocentrismo, que era o homem como o centro de tudo. E aí no decorrer da apresentação a gente vai entender mais como que foi esse período. Agora eu vou falar um pouco sobre as características do iluminismo. Antes de tudo, devemos saber que o iluminismo tinha 3 pilares. O primeiro deles era a razão, que justificava algumas ações, em especial o momento político da época, e explicação racional sobre a natureza, filosofia e história. O segundo pilar seria a liberdade, que viria em defesa de ser livre para ir e vir, além do progresso que atrairia ao indivíduo e sua consciência. O terceiro pilar do iluminismo seria o avanço, não só intelectual, mas também como essencial para a sociedade também, compactuando com o progresso na ciência e o pensamento racional. As principais características iluministas eram que, no início, as ideias iluministas foram disseminadas por filósofos e economistas. Eles diziam ter a razão e luz do conhecimento. A razão foi considerada o aspecto humano mais importante do que os outros e o principal instrumento para obter conhecimento. O questionamento era incentivado e também a prática de experiências usando os sentidos para coletar os dados e provas. Pensadores iluministas eram contra o governo absolutista de política da época e o governo dos estados, contra o mercantilismo, contra a nobreza e contra a fé católica. Os iluministas estavam vinculados ao liberalismo na política e na economia. Além da defesa da tolerância religiosa, também pedia a igualdade de todos perante a lei. Os iluministas idealizaram a enciclopédia como forma de unir o conhecimento racional e histórico obtido até o momento. A primeira enciclopédia foi impressa entre 1751 e 1780, que foi impressa em 35 volumes. O movimento iluminista era um movimento burguês. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo que contribuiu com seus escritos durante a Revolução Francesa. Além disso, desempenhava também as funções do escritor teórico político e compositor autodidata genebro. Dessa forma, foi conhecidamente um dos filósofos mais influenciadores do Iluminismo durante o século XVIII.
Com isso, Russell escreveu as obras como O Contato Social, exercendo notável relevância no liberalismo político. Durante a Revolução Francesa, o lema liberdade, igualdade e fraternidade foi criado e usado como tema do conflito francês. Dessa forma, suas ideias e pensamentos foram importantes para o pensamento político e a educação moderna. Russell iniciou sua carreira como escritor por influência de um amigo, o filósofo Denis Diderot. A partir disso, Russell escreveu obras significativas para a filosofia e literatura. Assim, o escritor publicou livros como Júlia, A Nova Elisa e O Adivinho da Aldeia. O filósofo de Russell acreditava que o ser humano é bom por natureza. Assim, são os aspectos externos à essência humana que modificam atitudes e pensamentos. Deste modo, o indivíduo e o cidadão do mundo seriam uma condição incompatível na natureza. Nesse sentido, as atitudes maldosas do ser humano estariam ligadas aos acontecimentos mundanos que o corrompem. Logo, o estado natural do indivíduo seria a generosidade, ou seja, ninguém nasce querendo praticar atitudes maldosas contra outro indivíduo. Após diversas obras sobre a arte e linguagem, especialmente ensaios sobre a origem da linguagem, de 1772, Herder publicou suas duas principais obras, Outra Filosofia da História para a Educação da Humanidade, de 1774, Ideias sobre a Filosofia da História da Humanidade, 1784 a 1791. Herder ocupava lugar importantíssimo na história da literatura alemã, pelo movimento de ideias que provocou o impulso que deu a novas gerações, particularmente ao jovem Johann Wolfgang. Insistiu também no caráter natural evolutivo da linguagem, que teria surgido das imitações dos sons da natureza e seria capaz de evolução e crescimento contínuos. Quanto à história, considerava-a uma característica de todas as realidades naturais. Todo o universo, segundo Herder, poderia ser entendido a partir de duas perspectivas histórico-evolutivas. Considerava que a história humana estava regida por um princípio imanente de bondade inteligente. Não só procurou estabelecer as leis gerais do desenvolvimento da história da humanidade, como também fez estudos particulares sobre diversos povos. O escritor, filósofo e matemático do século XVIII, Jean-Louis Rouge, foi um dos principais contribuintes das enciclopédias, sendo então um dos principais nomes do movimento social, cultural e político conhecido como Iluminismo. Filho legítimo de um aristocrata e de um cavaleiro, Albert foi abandonado pouco depois do seu nascimento, ocorrido em 17 de novembro de 1717. Nos degraus da igreja de Saint-Jean-le-Roi, de onde seria retirado o nome com o qual seria batizado mais tarde. Resgatado pela uma família de vidraceiros, teve sua grande inteligência rapidamente notada durante seus estudos iniciais, que foram custeados por sua mãe biológica. Já suas despesas posteriores foram custeadas por seu pai biológico, que lhe forneceria tutores que tentariam treiná-lo para uma carreira na teologia. Suas pesquisas em física eram relacionadas à mecânica racional, princípio fundamental da dinâmica, problemas nos três corpos, cordas vibrantes e hidrodinâmica. Em matemática, estudou as equações com derivas parciais, equações diferentes ordinárias, definiu a noção de limite, inventou um critério de convergência das séries, demonstrou o teorema fundamental da álgebra, que afirma que toda equação já aplica pelo menos uma raiz real ou imaginária, que é o teorema de D'Alembert. D'Alembert foi o primeiro a chegar a uma solução para o extraordinário problema da precessão dos equinócios. Seu trabalho principal, puramente matemático, foi sobre equações parcialmente diferenciais, particularmente em conexões com correntes vibratórias. Disse a frase: "A morte é um bem para todos os homens. É como a noite desse dia inquieto que se chama vida."
Começando por David Hume, que foi um dos mais importantes filósofos modernos no Iluminismo. Seus pensamentos foram tão revolucionários que ele chegou a ser acusado de heresias pela Igreja Católica, por conta de suas ideias associadas ao ceticismo e ateísmo. As ideias de Hume serviram de inspiração até para filósofos posteriores, como Immanuel Kant e Auguste Comte. O filósofo Hume defendia que todo conhecimento tem origem na experiência, sendo os dados ou impressões sensíveis às suas unidades básicas. Hume defende que existem impressões e ideias que se distinguem quanto ao grau de força e vivacidade. E sobre o ceticismo, uma curiosidade aqui: ele ficou conhecido por levar o ceticismo ao extremo. Em suas obras, o filósofo duvidava até mesmo diante do que parecia ser experimental. Bom, John Locke foi um grande autor do século XVII. Ele foi iluminista, imperista e um grande gênio da filosofia. Locke afirmava que o ser humano tem direitos naturais intrínsecos, que assim nascem com ele, o qual ninguém pode tirar e nem questionar, que são dotados a ele. Ele diz sobre o direito à vida, que a vida não pode ser tirada e nem tomada, e que a vida é um direito humano. O segundo direito é a liberdade. Liberdade de expressão, religiosa e de pensamento. E esse tipo de visão vai influenciar demais a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Então, quando eu falo sobre a ideia de liberdade, é obviamente um processo que Locke está fazendo de crítica ao modelo vigente da época, pois é um modelo absolutista. Locke fala também a nós, e esse, na minha opinião, e deve ser sem dúvidas o ponto mais polêmico do processo sobre propriedade privada. É sobre que propriedade privada é o direito a ter propriedade. Não é que todos tenham, mas que caso você tenha, ninguém pode retirar e nem te tomar. Locke está dizendo que o ser humano é livre e está dotado de direito. A função básica do Estado para Locke era garantir esses direitos. A percepção desse autor inglês é que o Estado deve garantir direitos naturais, proteção interna e externa e, consequentemente, também gerar conflitos de maneira imparcial. É o famoso Estado liberal. Não é à toa que Locke ficou conhecido como o pai do liberalismo. Montesquieu, Charles Luz de Seconde, conhecido como Montesquieu. Ele foi um dos mais importantes filósofos iluministas. Nascido em família aristocrática francesa, ele defendeu a razão como guia de descobertas, sempre procurando saber o porquê, uma explicação sobre as coisas. Ele era um cara que tinha um bom pensamento voltado à política. Ele estudou muito e, tendo um bom conhecimento sobre esse assunto, ele criou a obra O Espírito das Leis. O que diz esse livro, essa obra? Define que as leis representam o contexto da realidade de cada lugar. Por isso, não existem leis justas ou injustas, e sim leis mais ou menos adequadas a um povo. E assim, a liberdade só é garantida se todos respeitarem e compreenderem a importância das leis. Ele definiu 3 principais formas de governo, sendo a república, a monarquia e o despotismo. Montesquieu também definia a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, pois somente assim o indivíduo comum, o cidadão, poderia ter liberdade política. Então vamos falar de Voltaire, um grande filósofo francês. François-Marie Arouet. Ele foi um dos mais importantes filósofos franceses iluministas. Voltaire era dramaturgo e poeta. Entre outras obras, escreveu cartas filosóficas e dicionários filosóficos. Uma das frases de Voltaire é: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las." Na questão política, ele defendia
a monarquia que tivesse no poder um rei informado e culto, que fosse adepto do respeito à liberdade de cada pessoa, além da liberdade de pensamento. Ele pregava muito essa questão da razão, da liberdade. Para ele, o monarca deveria governar segundo as leis, sendo aconselhado por filósofos. Na questão religiosa, Voltaire acreditava que a razão poderia comprovar a existência de um Deus. Ele dizia que uma fé só por ter fé, sem busca da razão, para ele não vai valer. Ou seja, ele sempre discutia a razão. Suas ideias procuravam combater a intolerância religiosa, fazendo a separação entre religiões e fé. Voltaire foi um filósofo que se preocupou em buscar explicações racionais para a vida, defendendo a liberdade de pensamentos e escolhas, fazendo duras críticas às imposições políticas, morais e religiosas. Bom, Diderot e D'Alembert foram os principais criadores da Enciclopédia, obra que foi criada na França, onde o principal objetivo era reunir e divulgar as ideias iluministas para o maior número possível de pessoas. A enciclopédia é uma coletânea de 35 volumes em que foram reunidos vários pensamentos iluministas liberais. A mesma foi uma tentativa de organizar a filosofia iluminista, e um dos seus principais objetivos era ser um guia racional das ciências, das artes e dos ofícios. Em outras palavras, a enciclopédia pretendia fornecer os instrumentos necessários para compreender as ações humanas por uso da razão, e não pelas explicações religiosas que sempre recorriam a intervenções divinas, ou seja, a intervenção de Deus. O objetivo dos enciclopedistas era reunir conhecimentos do mundo em um conjunto de documentos organizados e anexados que serviriam de referência para a ação humana racional. As ideias iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e a implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa de 1789 a 1799. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França, marcando o fim do absolutismo. Sabemos que tiveram várias revoluções pela independência da América Latina, Como podemos perceber, é possível notar algumas tentativas de luta contra a opressão colonial, especialmente a partir da segunda metade do século XVIII. Como exemplo dessas lutas, vou citar do Peru. Os índios se rebelaram contra o controle espanhol, sob a liderança de Tupac Amaru, mas não deu muito certo. Os espanhóis logo conseguiram controlar a rebelião, matando o seu líder. Outra consequência muito conhecida foi a independência dos Estados Unidos, que foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias. A nova nação que surgiu foi constituída em um modelo republicano e federalista, inspirado pelas ideias iluministas. Outra consequência que conhecemos muito bem é a Inconfidência Mineira, liberdade ainda que tardia. No final do século XVIII, e essa revolta de caráter separatista foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta e sabemos muito bem o fim dele, o fim do Tiradentes. Bom, o iluminismo foi muito importante para a confidência, independência, revoluções que existiu aí na nossa história.